E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 41 minutos. E olha, exatamente hoje, dia 18 de setembro, começa a Semana Nacional do Trânsito, com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida. A programação segue durante todo o mês em todo o Brasil, realizada pela Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, e conta com ações educativas, palestras, atividades interativas e operações de conscientização. Em São Paulo, o Detran vai ampliar as fiscalizações em diferentes regiões do estado. E olha, não é para menos. Toda a ação parece pouco diante dos números alarmantes. Segundo o Atlas da Violência 2025, a taxa de óbitos causadas por acidentes de trânsito voltou a crescer no país, alcançando 16,2 óbitos a cada grupo de 100 mil habitantes. Vamos falar sobre esse assunto seríssimo agora com o especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. Celso, muito bom dia, muito bem-vindo novamente. Bom dia, Tabata. Obrigado por mais uma vez vocês darem espaço para se falar desse assunto, como você falou, da extrema relevância social. Pois é. Se a pessoa não é motorista, não é motociclista, ela é um pedestre. Então, todos nós estamos inseridos, né, na mobilidade urbana, no trânsito, no dia a dia. Então, a gente precisa falar sobre isso, conscientizar cada um, né, Celso, sobre o seu papel, sobre as regras de trânsito, as leis, porque parece que, infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam, né, que lei é para ser cumprida. E aí a gente tem esses números alarmantes, como eu disse, esse ano, infelizmente, o número de mortes no trânsito, de acidentes de trânsito, aumentaram. Quais são os desafios, Celso, atualmente? Por que o número de acidentes tem subido, ao invés de diminuir diante, né, dessas campanhas que acontecem? Maio Amarelo, agora a Semana Nacional do Trânsito. Então, Tabata, tem várias formas de se olhar essa problemática e tem várias receitas que já foram utilizadas em outros países e que comprovaram a sua eficiência, mas que nós aqui, teimosamente, não estamos cumprindo. E são coisas relativamente simples. Existe um conceito universal em segurança no trânsito dos chamados 3 E's do trânsito. O E da educação, o E da engenharia e o E do esforço legal. Então imaginemos aí um tripé, onde cada um desses E's, com suas respectivas áreas, seus respectivos conhecimentos, recursos, estão sustentando o que nós chamamos de segurança viária. Como todo bom tripé, essas 3 perninhas têm que ser do mesmo tamanho, ter a mesma estrutura, e aí nós falhamos gravemente. Por exemplo, nós não fizemos educação para o trânsito desde a educação infantil, no primeiro ciclo, segundo ciclo do fundamental, no ensino médio, no curso superior, como está previsto em nosso código. Veja que não basta estar na lei, tem que ser cumprido. Como nós não fizemos isso, o único momento em que as pessoas efetivamente têm educação para o trânsito é quando vão na autoescola para se habilitarem como condutores. Fora isso, fica relegado a campanhas. Você falou muito bem, as campanhas como Maio Amarelo, como a própria Semana Nacional de Trânsito que estamos iniciando agora, elas são importantes porque elas nos lembram e trazem à tona esta oportunidade de falarmos do assunto, mas continua fazendo uma falta insubstituível aquela educação para o trânsito que deveria ter acontecido na escola, que deveria acontecer nas empresas, nos clubes, nas igrejas. Afinal, trânsito é um assunto do qual todos nós participamos, é uma experiência social a que todos nós estamos sujeitos compulsoriamente. Veja que é diferente de ser acessível a qualquer um ou democrático, é compulsório. Não existe vida social sem trânsito. Então nós tratamos mal desse E da educação, nós tratamos mais ou menos bem o E da engenharia, que
é a infraestrutura das vias, a qualidade e segurança dos veículos, a sinalização. Tem um monte de falhas aí, mas as estatísticas mostram que os acidentes acontecem não é bem porque temos graves problemas em relação à engenharia. Já no esforço legal nós temos vários problemas. O esforço legal é a lei, a aplicação da lei, a fiscalização e a efetiva punição de quem não cumpre a lei. Nós temos vários exemplos aí nessa área do esforço legal onde falhamos porque nós temos regras bem rigorosas, a nossa lei não é de todo ruim, mas nós aplicamos muito pouco. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos uma tolerância zero para o consumo de álcool para quem vai conduzir. Entretanto, nós temos cada vez menos agentes de trânsito com bafômetro fazendo abordagens nas vias. Ou seja, é proibidíssimo beber e dirigir, mas nós não estamos fiscalizando com a intensidade que esse rigor da lei pede. Então passa um recado meio às avessas para aquele mais teimoso, aquele que não tem o espírito cidadão, aquele que não percebe os riscos do trânsito, riscos a que ele está submetendo a si mesmo e aos outros, e aí bebe e dirige com CNH suspensa ou sequer tendo habilitação. Muitos dirigem sem ter habilitação, já não deveriam estar dirigindo porque estão suspensos, mas continuam fazendo isso, sempre confiando que não vai dar nada. A fiscalização não é tão intensa assim, o rigor da lei não é tão intenso assim, e veja que, neste caso, como faz falta a conscientização, uma educação que tivesse feito as pessoas perceberem os enormes riscos do trânsito, compensaria um pouco destas falhas no esforço legal, na engenharia, mas nada compensa a falta que está fazendo a educação, porque sem educação, sem consciência, as pessoas sequer têm disposição para tomar conhecimento e entender porque, afinal de contas, existe limite de velocidade, que aliás é o tema da campanha desse ano, porque, afinal de contas, existe multas para isso e aquilo, não consegue enxergar por ignorar e por não ter sido sensibilizado, porque falhou a educação, não consegue entender por que existem regras que precisam ser cumpridas, sob pena de estarmos vendo aí esse aumento, já está acontecendo por causa disso, pode acontecer ainda pior do que estamos vendo. É uma questão de conscientização mesmo, Celso. Fica aqui o seu alerta, para que a gente converse com nossos filhos, para que essa conscientização, essa educação venha desde casa, desde pequenininhos mesmo. Porque, infelizmente, o que a gente vê no dia a dia é uma falta de respeito, não só com a sua própria vida, mas principalmente com a vida do próximo. Dirigir em alta velocidade, dirigir embriagado, sob efeito de drogas, dirigir sem o documento, sem a habilitação, celular ao volante, tudo isso, gente, são causas de acidentes diariamente no Brasil inteiro, no mundo todo, mas no Brasil a gente precisa trazer esse assunto e alertar para as pessoas, para que pode não ser com você, mas pode ser com o próximo, você pode tirar a vida de um pai, de família, de uma mãe, de uma criança e destruir uma família para o resto da vida. Então é muito, muito sério o que a gente está falando aqui. Respeitar os limites de velocidade, respeitar as regras de trânsito, como você bem disse, Celso. Fica aqui o alerta, para todo mundo que esteja nos assistindo, nos acompanhando. É claro, é uma semana Nacional do Trânsito, acontece até o fim do mês em muitas cidades, muitos estados, mas é uma campanha que a gente precisa trazer para si, essa conscientização, essa educação realmente de trânsito. Celso, olha, muito obrigada. A gente poderia ficar aqui bastante discutindo, sobre isso, sobre esse assunto, trazer dados que são assim chocantes, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu agradeço demais pela sua contribuição. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Um ótimo dia. A gente espera então, que esses dados realmente caiam com o passar dessas campanhas de conscientização. Brigadão, Celso. Um ótimo dia para você.
Nós acabamos de ouvir o especialista em trânsito e diretor do Portal do Trânsito, Celso Alves Mariano. Fica o alerta.